A gente vem aqui para Brasília, ao vivo, para falar ainda sobre essa posse e falar da presença da embaixadora brasileira nessa posse de Nicolás Maduro. O assessor especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais, o Celso Amorim, disse aqui para a CNN que o país cumpre o ritual diplomático. Pedro Teixeira já está ao vivo na tela conosco, porque, Pedro, o Brasil chegou até a reavaliar se manteria a mesma participação dessa diplomata no evento, mas acabou mantendo a decisão e aí o Brasil, então, participou, estava presente na posse de Maduro, sendo representada pela embaixadora do Brasil na Venezuela, Glivane Oliveira. Boa tarde para você. Isso, Débora, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. O governo brasileiro manteve a decisão de enviar a embaixadora para a posse de Nicolás Maduro. A avaliação da diplomacia brasileira é que o envio da embaixadora apenas é um estágio ali em que o Brasil manifesta um certo desconforto com toda a situação que acontece na Venezuela, mas tenta, de alguma forma, manter algum tipo de diálogo com Nicolás Maduro lá na Venezuela. O Brasil que, desde o ano passado, desde o início das negociações para a realização das eleições em julho do ano passado, tentou atuar como uma espécie de intermediário entre os países que contestavam Nicolás Maduro e o próprio governo venezuelano. Muito por conta disso, o Brasil manteve a decisão de enviar a embaixadora Glivane Oliveira para esta posse, porque entende que, tendo alguém representando a diplomacia brasileira, é uma forma também de manter diálogos com a Venezuela para tentar solucionar esta situação. O Brasil ainda não reconheceu a vitória de Nicolás Maduro oficialmente, muito por conta da falta de apresentação das atas eleitorais por parte da Justiça Eleitoral e também por parte do governo de Nicolás Maduro, mas tenta, de certa forma, manter algum tipo de diálogo. Por quê? Porque o Brasil tem, por exemplo, sob a responsabilidade brasileira, a Embaixada da Argentina na Venezuela, tem tentado nestes últimos meses dialogar com Nicolás Maduro para solucionar as questões relacionadas à sua eleição para este terceiro mandato lá na Venezuela. Tudo isso faz parte deste movimento feito pelo governo do presidente Lula para tentar manter algum tipo de diálogo com as autoridades venezuelanas. Isso fez com que o governo mantivesse a decisão de enviar a embaixadora para participar desta cerimônia de posse. Diferentemente de como fez quase todos os outros países do mundo, poucos países enviaram representantes para a posse de Nicolás Maduro, que aconteceu na manhã desta sexta-feira. A avaliação aqui no Palácio do Planalto é de que a manutenção da ida da Glivane Oliveira, embaixadora do Brasil na Venezuela, para a posse é uma forma de sinalizar que o Brasil ainda está disposto a conversar com Nicolás Maduro para tentar solucionar as questões relacionadas à sua eleição, mesmo ainda o Brasil não admitindo oficialmente a vitória de Nicolás Maduro nas eleições realizadas no ano passado. Como você bem disse, o Celso Amorim, chefe ali da Assessoria de Assuntos Internacionais da Presidência da República, conversou com a nossa repórter Isabel Mega, disse que o Brasil cumpre o rito diplomático de relação entre os estados, justamente no sentido de garantir algum tipo de diálogo com as autoridades venezuelanas. Outro ponto importante, viu, Débora, é que dentro do próprio governo há uma movimentação de incômodo com relação à posse de Nicolás Maduro. Ressalto, por exemplo, uma publicação feita nas redes sociais pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, contestando as eleições de Nicolás Maduro, dizendo que a posse não poderia acontecer, falando sobre a posição adotada pelo MDB, que é um dos partidos da base do governo. Então já tem algumas manifestações públicas, inclusive de integrantes do próprio governo, questionando esta posse de Nicolás Maduro. De qualquer forma, o corpo diplomático, ou seja, o chefe da Assessoria de Assuntos Internacionais da Presidência da República, Celso Amorim, e o próprio ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, chancelaram a presença da embaixadora do Brasil na Venezuela nesta cerimônia de posse, como uma espécie de manter diálogos com a Venezuela, mesmo nessa situação tão difícil. Volto com você.